Capítulo 22 da consideração da miséria humana. Miserável serás onde quer que estejas e para onde quer que te voltes, se não te voltares para Deus. Por que te afliges quando não te correm as coisas a teu gosto e vontade? Quem é que tem de tudo a medida de seu desejo? Nem eu, nem tu, nem homem algum sobre a terra, ninguém há no mundo, sem nenhuma tribulação ou angústia, quer que seja rei, quer papa. Quem é que vive mais feliz? Aquele de certo que sabe sofrer alguma coisa por Deus. Dizem muitos mesquinhos e tíbios: olhai que boa vida tem esse homem. Quão rico é, quão grande e poderoso, de que alta posição. Olha tu para os bens do céu e verás que nada são os bens corporais, mas muitos incertos e onerosos, pois nunca vivem sem temor e cuidado. Quem os possui, não consiste a felicidade do homem na abundância dos seus bens temporais, basta-lhe a mediânia. O viver da terra é a verdadeira miséria. Quanto mais espiritual quer ser o homem, mais amarga lhe será a vida presente, porque conhece melhor e mais claramente vê os defeitos da humana corrupção. Porque o comer, beber, velar, dormir, descansar, trabalhar está sujeito a todas as demais grandes misérias e aflições. Para o homem espiritual que deseja estar isento disso e livre de todo o pecado. Sim, muito oprimido se sente o homem interior com as necessidades corporais nesse mundo. Por isso, roga o profeta a Deus devotamente que o livre delas, dizendo: livrai-me, Senhor, das minhas necessidades. Mas ai daqueles que não conhecem a sua miséria, e outra vez, ai daqueles que amam esta miserável e corruptível vida, porque há alguns tão apegados a ela, posto que mal arranjem o necessário com o trabalho ou que com a esmola, que se pudessem viver aqui sempre, nada se lhes daria do reino de Deus. Os insensatos e duros de coração que tão profundamente jazem apegados. Capítulo 22 da consideração da miséria humana. A terra, que não gostam senão das coisas carnais, infelizes. Lá virá o tempo que hão de sentir muito a seu custo, como era vil e nulo aquilo que amaram. Os santos de Deus e todos os fiéis amigos de Cristo não tinham em conta o que agradava à carne, nem o que este mundo brilhava, mas toda a sua esperança e intenção se fixavam os bens eternos. Todo o seu desejo se elevava para as coisas invisíveis e perenes, para que o amor do visível não se arrasta a desejar as coisas inferiores. Não percas, irmão meu, a confiança de fazer progressos na vida espiritual. Ainda tens bom tempo e ocasião. Por que quereis adiar a tua resolução? Levantar-te começa já e diz: agora é tempo de agir, agora é tempo de pelejar, agora é tempo próprio para me emendar. Quando está atribulado e aflito,
é tempo de merecer. Importa que passes por fogo e água, antes que chegues no refrigério. Se não te fizeres violência, não vencerás os vícios. Enquanto estamos neste frágil corpo, não podemos estar sem pecado, nem viver sem infarto e dor. Bem que quiséramos descanso de toda miséria, mas como pelo pecado perdemos a inocência, perdemos também a verdadeira felicidade. Por isso devemos ter paciência e confiar a divina misericórdia, até que passe a iniquidade e a vida absorva esta mortalidade. Como é grande a fragilidade humana inclinada sempre ao mal. Hoje confessas os teus pecados e amanhã cometes outra vez os mesmos que confessaste. Resolves agora de acautelar e daqui a 1 hora de portas como quem nada se propôs. Com muita razão nos devemos humilhar e não nos ter em grande conta, já que tão frágeis somos e tão inconstantes, assim facilmente se poder perder pela negligência o que tanto nos custou a adquirir com a divina graça. Que será de nós no fim, se já tão cedo somos tíbios? Ai de nós, se assim procuramos repouso como se já estivéssemos em paz e segurança, quando nem sinal aparece em nossa vida de verdadeira santidade. Bem necessário nos fora que nos inscrutíssemos de novo, como bons noviços, nos bons costumes. Talvez que assim louvasse esperança de alguma emenda futura e maior progresso espiritual. Capítulo 23 da meditação da morte. Muito depressa chegara teu fim neste mundo. Vê, pois, como te preparas. Hoje está vivo o homem e amanhã já não existe. Entretanto, logo que se perdeu de vista, também se perderá da memória. Ó cegueira de dureza do coração humano, que só cuida do presente, sem olhar para o futuro. De tal modo te deves haver em todas as tuas obras e pensamentos, como se fosse já a hora da morte. Se tivesses boa consciência, não temerias muito a morte. Melhor fora evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? O dia de amanhã é incerto, e quem sabe se será concedido. Que nos aproveita vivermos muito tempo, quando tão pouco nos embedamos? Nem sempre traz emenda a longa vida, senão que aumenta muitas vezes a culpa. Oxalá tivéssemos um dia sequer vivido bem neste mundo. Muitos contam os anos decorridos desde a sua conversão. Frequentemente, porém, é pouco o fruto da emenda. Se for tanto para temer o morrer, talvez seja ainda mais perigoso viver muito. Bem-aventurado aquele que medita sempre sobre a hora da morte, e para ela se dispõe cada dia. Se já viste alguém morrer, reflete que também tu passarás pelo mesmo caminho. Pela manhã, pensa que não chegarás à noite, e à noite não te prometas o dia seguinte. Por isso, anda sempre preparado e vive de tal modo que te não encontre a morte desprevenido. Muitos morrem repetida inesperadamente,
pois na hora em que menos se pensa, virá o Filho do Homem. Quando vier aquela hora derradeira, começarás a julgar muito diferente de toda a tua vida passada, e doeste muito de teres sido tão negligente e remisso. Quão feliz e prudente é aquele que procura ser em vida como deseja que o ache a morte, pois o que dará grande confiança de morte abençoada e o perfeito desprezo do mundo, o desejo ardente do progresso na virtude, o amor à disciplina, o rigor da penitência, a prontidão na obediência, a renúncia de si mesmo e a paciência em sofrer por amor de Cristo. Qualquer adversidade, muito fácil é praticar o bem enquanto está são, mas quando enfermo, não sei o que poderás. Poucos melhoram com a enfermidade, raro também se santificam os que andam em muitas peregrinações. Não confie em parentes e amigos, nem proteles para mais tarde o negócio de tua salvação, porque mais depressa do que pensas se estenderão os homens. Melhor é providenciar agora e fazer algo de bem do que esperar pelo socorro dos outros. Se não cuidas de ti no presente, quem cuidará de ti no futuro? Muito precioso é o tempo presente, agora são os dias de salvação, agora é o tempo favorável. Mas aí que melhor não aproveitas o meio pelo qual podes merecer viver eternamente? Tempo virá de desejares um dia, uma hora sequer para a tua emenda, e não sei se alcançarás. Ora, meu caro irmão, de quantos perigos te poderias livrar e de quantos terrores fugir, se sempre andasses temeroso e desconfiado da morte. Procuras agora de tal modo viver que na hora da morte te possas antes alegrar que temer. Aprende agora a desprezar tudo, para então poderes voar livremente a Cristo. Castiga agora teu corpo pela penitência, para que possas então ter legítima confiança. O louco que pensas viver muito tempo, quando não tem seguro nem um só dia. Quantos têm sido logrados e de improviso arrancados ao corpo? Quantas vezes ouvistes contar? Morreu este à espada, afogou-se aquele, este outro caiu do alto, quebrou a cabeça, um morreu comendo, outro expirou jogando. Estes se terminaram pelo fogo, aqueles pelo ferro, uns pela peste, outros pelas mãos dos ladrões, e de todos é o fim a morte. E depressa, qual sombra acaba a vida do homem? Quem celebrará de ti depois da morte? E quem rogará por ti? Faze já, irmão caríssimo, quanto puderes, pois não sabes quando morrerás, nem o que te suceda depois da morte. Enquanto tens tempo, ajunta as riquezas imortais, só cuida em tua salvação, ocupa-te só nas coisas de Deus. Granjeia agora, amigos, venerando os santos de Deus, imitando suas obras, para que, ao saíres desta vida, te recebam nas eternas moradas. Considera-te como hóspede e peregrino neste mundo, como se nada tivesses com os negócios da terra. Conserve livre teu coração e erguido a Deus, porque não tens aqui morada permanentemente. Para lá dirige tuas preces e gemidos cada dia com lágrimas, a fim de que mereça tua alma, depois da morte, passar venturosamente ao Senhor. Amém. Capítulo 24. Do juízo e das penas dos pecadores. Em todas as coisas olha o fim, e de que sorte estarás diante do severo juiz, a quem nada é oculto, que não se deixa aplacar com dádivas, nem aceita desculpas,
mas que julgará segundo a justiça. Um misérrimo e insensato pecador, que responderás a Deus, que conhece todos os teus crimes, se às vezes te amedronta até o olhar de um homem irado? Por que não te acautelas para o dia do juízo, quando ninguém poderá ser desculpado ou defendido por outrem, mas cada um terá assaz que fazer por si? Agora o teu trabalho é frutuoso, o teu pranto aceito, o teu gemer ouvido, satisfatória a tua contrição. Grande e salutar purgatório tem nesta vida o homem paciente se injuriado, mas se dói da maldade alheia, que dá ofensa própria. Se de boa vontade roga por seus adversários e de todo o coração perdoa os agravos. Se não tarda em pedir perdão aos outros, se mais facilmente se compadece do que se irrita, e se constantemente faz violência a si mesmo, e se esforça por submeter de todo a carne ao espírito. Melhor a espiar já os pecadores e extirpar os vícios, que adiar a expiação para mais tarde. Com efeito, nós enganamos a nós mesmos pelo amor desordenado que temos à carne. Que outra coisa há de devorar aquele fogo senão os teus pecados? Quanto mais te poupas agora e segues a carne, tanto mais cruel será depois o tormento, e tanto mais lenha ajuntas para a fogueira. Naquilo que o homem mais pecou, será mais gravemente castigado. Ali os preguiçosos serão incitados por aguilhões ardentes, e os gulosos serão atormentados por violenta fome e sede. Os impúdicos e voluptuosos serão banhados em pés ardente e fetido enxofre, e os invejosos uivarão de dor, à semelhança de cães furiosos. Não há vício que não tenha o seu tormento especial. Ali os soberbos serão acabrunhados de profunda confusão, e os avarentos oprimidos extrema penúria. Ali será mais cruel uma hora de suplício do que 100 anos aqui da mais rigorosa penitência. Ali não há descanso nem consolação para os condenados. Enquanto aqui às vezes cessa o trabalho e nos consolam os amigos, relembra agora e chora teus pecados, para que no dia do juízo estejas seguro entre os escolhidos. Pois erguer-se-ão naquele dia os justos com grande força contra aqueles que os oprimam e desprezam. Então se levantará para julgar aquele que agora se curvou humildemente ao juízo dos homens. Então terá muita confiança o pobre e o humilde, mas o soberbo encremecerá de pavor. Então se verá que foi sábio neste mundo quem aprendeu a ser louco e desprezado por amor de Cristo. Então dará prazer toda tribulação sofrida com paciência, e a iniquidade não abrirá a sua boca. Então se alegrarão todos os piedosos, e se entristecerão todos os ímpios.
Então mais exultará a carne modificada, que se fora sempre nutrida em delícias. Então brilhará o hábito grosseiro e desbotarão as vestimentas preciosas. Então terá mais apreço o pobre tugúrio, que o dourado palácio, mas mais valerá a paciente constância que todo o poderio do mundo, mas será engrandecida a singela obediência que toda a gacidade do século. Mas satisfação dará a pura e boa consciência, que a douta filosofia, mas valerá o desprezo das riquezas, que todos os tesouros da terra. Mas te consolará as lembranças de uma devota oração, que há de inúmeros banquetes, mas folgarás de ter guardado silêncio do que ter falado muito. Mas valor terão as boas obras, que as lindas palavras, mas agradará a vida austera e árdua penitência, que todos os gozos terrenos aprende agora a padecer um pouco e poupar-te mais graves sofrimentos no futuro. Experimenta o que podes sofrer mais tarde. Se não podes agora sofrer tão pouca coisa, como suportarás os eternos suplícios? Se tanto te impugna o menor incomodo, que te farás então o inferno? Certo é que não podeis fruir dois gozos, deleitar-se neste mundo e depois reinar com Cristo. Se até hoje tivesses vivido sempre em honras e delícias, que te aproveitaria isto se tiveres que morrer neste instante? Logo, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Pois quem ama a Deus de todo o coração não teme nem a morte, nem a castigo, nem a juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor dá seguro acesso a Deus. Mas quem ainda se delicia no pecado, não é de estranhar que tema a morte e o juízo. Todavia é bom que, se do mal não te aparta, o amor te refere aos menos o temor do inferno. Aquele porém despreza o temor de Deus. Não poderá por muito tempo preservar do bem e depressa cairá nos laços do demônio. Capítulo 25. Da diligente emenda de toda a nossa vida. Se vigilante e diligente no serviço de Deus, e pergunta-te o miúdo: a que vistes para que deixastes o mundo? Não será para viver por Deus e tornar-te um homem espiritual? Trilha, pois, com fervor o caminho da perfeição, porque em breve receberás o prêmio dos teus trabalhos. Nem te afligirão daí por diante temores nem dores. Agora terás algum trabalho, mas depois achará grande repouso e perpétua alegria. Se tu permaneceres fiel e diligente no serviço de Deus, sem dúvida será fiel e generoso no prêmio. Conserva a firme esperança de alcançar a palma. Não cries, porém, segurança, para não caíres em tibieza ou presunção. Certo homem que vacila muitas vezes, ansioso entre o temor e a esperança, estás um dia acabrunhado pela tristeza. Entrou numa igreja e diante do altar, prostrado em oração, dizia consigo mesmo:
Oh, se eu soubesse que havia de perseverar, e logo ouviu em si a divina resposta: se tal soubesses, que farias? Faze já o que então fizeras, e estarás bem seguro. Consolado, imediatamente confortável, abandonou-se à divina vontade e cessou a ansiosa perplexidade. Desistiu da curiosa indagação acerca do seu futuro, aplicando-se antes de conhecer qual fosse a vontade e o perfeito agrado de Deus, para começar e acabar qualquer boa obra. Espera no Senhor e faz boas obras, diz o profeta. Habita na terra e serás apacentado com suas riquezas. Há uma coisa que esfria em muitos: o fervor do progresso e zelo da emenda, o horror da dificuldade, os trabalhos da peleja. Certo é que, mais que os outros, aproveitam nas virtudes aqueles que com maior empenho se esmeram em vencer a si mesmos naquilo que lhes é mais penoso e contrariam mais suas inclinações, porque tanto mais aproveita o homem e mais copiosa graça merece, quanto mais vence a si mesmo e se modifica no espírito. Não custa igualmente a todos se vencer, modificar-se. Todavia, o homem diligente e porfioso fará mais progressos, ainda que seja combatido por muitas paixões, que outro de melhor índole, porém menos fervoroso em adquirir virtudes. Dois meios principalmente ajudam muito a nossa emenda, e que vem a ser apertar-se valorosamente nas coisas às quais viciosamente se inclina a natureza, e porfiar em adquirir a virtude de que mais se há de mister. Aplica-te também a evitar e vencer o que mais te desagrada nos outros. Procura tirar proveito de tudo. Se vês ou ouves relatar bons exemplos, anima-te logo a imitá-los. Mas se repares em alguma coisa repreensível, guarda-te de fazê-la. E se em igual falta caístes, procura emendar-te logo dela. Assim como tu observas os outros, também eles te observam a ti. Que alegria e gosto ver irmãos cheios de fervor e piedade, bem acostumados e morgerados. Que tristeza, porém, aflição, vê-los andar desnorteados e descuidados dos exercícios de sua vocação. Que prejuízo descurar os deveres do Estado e aplicar-se ao que Deus não exige. Lembra-te da resolução que tomastes e põe diante de ti a imagem de Jesus crucificado. Com razão te envergonharás, considerando a vida de Jesus Cristo, pois até agora tão pouco procuras conformar-te com ela, estando há tanto tempo no caminho de Deus. O religioso que com solicitude e fervor se exercita na santíssima vida e paixão do Senhor, achará nela com abundância tudo quanto lhe é útil e necessário, e escusará buscar coisa melhor fora de Jesus. Oh, se entrasse em nosso coração Jesus crucificado, quão depressa e perfeitamente seríamos instruídos. O religioso, cheio de fervor, tudo suporta de boa vontade e se executa o que lhe mandam. O relaxado e tíbio, porém, encontra tribulação sobre tribulação, sofrendo de toda parte angústias, e que ele carece da consolação interior, e lhe é vedado buscar a exterior. O religioso que transgride a regra anda exposto à grande ruína. Quem busca a vida cômoda e menos austera sempre estará em angústias, porque uma ou outra coisa sempre lhe desagrada.
que fazes tantos outros religiosos que guardam a austera disciplina do claustro, raros saem vivendo retirados. Sua comida é parca, seus hábitos grosseiros. Trabalham muito, falam pouco, vigiam até tarde. Levanta-se cedo, rezam muito, lê com frequência e conserva-se em toda observância. Olho como os cartujos e os cistenses e os monges e monjas das diversas ordens se levantam todas as noites para louvar o Senhor. Vergonha, pois, seria se tu fosse preguiçoso em obra tão santa. Quando tamanha multidão de religiosos entona a divina salmodia. Oh, se nada mais tivesse que fazer senão louvar a Deus nosso Senhor de coração e boca. Oh, se nunca precisares de comer, nem beber, nem dormir, mas sempre pudesses atender aos louvores de Deus e aos exercícios espirituais, então serias muitos mais ditosos do que agora, sujeitos a tantas exigências do corpo. Oxalá não existissem tais necessidades, mas houvesse só aquelas refeições que, ai, tão raro gozamos. Quando o homem chega ao ponto de não buscar sua consolação em nenhuma criatura, só então começa a gostar perfeitamente de Deus e anda contente, aconteça o que acontecer. Então não se alegra pela abundância, nem se entristece pela penúria, mas confia inteiramente e fielmente em Deus, porque Ele é tudo em todas as coisas, para quem nada perece nem morre, mas por quem viveu todas as coisas e a cujo aceno com prontidão obedece. Lembra-te sempre do fim e que o tempo perdido não volta. Sem empenho e diligência jamais alcançarás virtudes. Sem começares a ser tíbio, logo te inquietarás. Se, porém, procurares afervorar-te, acharás grande paz e sentirás mais leve o trabalho com a graça de Deus e o amor da virtude. O homem fervoroso e diligente está preparado para tudo, mais penoso e resistir aos vícios e às paixões e a afadigar-se em trabalhos corporais. Quem não evita os pequenos defeitos, pouco a pouco cai nos grandes. Alegra-te-as sempre à noite, se tiveres empregado bem o dia. Vigia sobre ti, anima-te, admoesta-te, e vivam os outros como vivem. Não te descuides de ti mesmo, tanto mais aproveitarás, quanto maior for a violência que fizeres. Amém. Parte 2. Exortações à vida interior. Capítulo 1. Da vida interior. O reino de Deus está grento de vós, diz o Senhor. Convertete a Deus de todo o coração. Deixa esse mundo miserável e tua alma achará descanso. Aprende a desprezar as coisas exteriores e entrega-te às coisas inferiores, e verás chegar a ti o reino de Deus, pois o reino de Deus é a paz e o gozo no Espírito Santo, que não se dará aos ímpios. Virá a ti Cristo para consolar-te, se lhe preparares no teu interior digna moradia. Toda a sua glória e formosura está no interior. Isso aí o Senhor se compraz. A miúdo visita ele o homem interior em doce entretenimento, suave consolação, grande paz, a familiaridade sobre maneira admirável. Eia, alma fiel,
para esse esposo prepara teu coração, a fim de que se dinigue vir a morar em ti. Pois assim ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos a ele e faremos nossa morada. Dá, pois, lugar a Jesus e a tudo, mas fecha a porta. Se possuíres a Cristo, estarás rico e satisfeito. Ele mesmo será teu provedor e fiel procurador em tudo. De modo que não hajas mister de esperar nos homens, porque os homens são volúveis e faltam com facilidade a confiança, mas Cristo permanece eternamente e firme nos acompanha até ao fim. Não se há de ter grande confiança no homem frágil e mortal, por mais que nos seja caro e útil. Nem nos devemos afligir com excessos, porque de vez em quando nos contraria com palavras ou obras. Os que hoje estão contigo, amanhã talvez estejam contra ti, e reciprocadamente, pois os homens mudam como o vento. Põe toda a tua confiança em Deus, e seja Ele o temor e amor. Ele responderá por ti e fará o melhor modo o que convier. Não tens aqui morada permanente, e onde quer que estejas, és estranho e peregrino. Nem terás nunca descanso se não estiveres intimamente unido a Jesus. Como que olhas em redor, para que olhas em redor de ti, se não é este o lugar de teu repouso? No céu deve ser a tua habitação, e como a passagem hás de olhar todas as coisas da terra, todas passam, e tu igualmente passas como ela. Toma cuidado, para não te apegares a elas, a fim de que não te escravizem e percam ao Altíssimo. Eleva sempre teus pensamentos, e a Cristo dirige súplica incessantemente. Se não sabes contemplar coisas altas e celestiais, descansa na paixão de Cristo e gosta de habitar em suas sacratíssimas chagas. Pois se te acolheres devotamente às chagas e preciosos e estigmas de Jesus, se sentirás grande conforto em tuas mágoas. Não farás mais caso do desprezo dos homens, e facilmente sofrerás as suas declarações. Cristo também foi neste mundo desprezado dos homens, e em suma necessidade entre os opróbrios o desampararam seus conhecidos e amigos. Cristo quis padecer e ser desprezado, e tu ousas queixar-te de alguém? Cristo teve adversidade de credores, e tu queres ter a todos por amigos e benfeitores? Como poderá ser coroada tua paciência se não encontrares alguma adversidade? Se não quereis sofrer alguma contrariedade, como serás amigo de Cristo? Sofre com Cristo e por Cristo, se com Cristo queres reinar. Se uma só vez
entrarás perfeitamente no coração de Jesus e gozarás um pouco de seu ardente amor, não farias caso do teu proveito ou dano. Ao contrário, te alegrarias com os mesmos opróbrios, porque o amor de Jesus faz com que o homem se despreze a si mesmo. O amante de Jesus e da verdade, e o homem deveras espiritual e livre de afeições desordenadas, pode facilmente recolher-se em Deus, e elevando-se em espírito acima acima de si, fruir delicioso descanso. Aquele que avalia as coisas pelo que são e não pelo juízo e estimação dos outros, este é o verdadeiro sábio, ensinado mais por Deus que pelos homens. Quem sabe andar recolhido dentro de si e ter em pequena conta as exteriores, não precisa escolher lugar nem aguardar horas para se dar a exercícios de piedade. O homem interior facilmente se recolhe, pois nunca se entrega de todo às coisas exteriores. Não a estorvam trabalhos externos, nem preocupação, às vezes necessárias, mas ele se acomoda às circunstâncias conforme sucedem. Quem tem o interior bem disposto e ordenado não se importa com as façanhas e crimes dos homens. Tanto o homem se embaraça e descrai quanto se mete nas coisas exteriores. Se foras reto e puro, tudo se correria bem e se voltaria em teu proveito. Mas, porque ainda não estás de todo morto a ti mesmo, nem apartado das coisas terrenas, por isso muitas coisas te causam desgostos e perturbações. Nada te mancha tanto e embaraça o coração do homem como o amor desordenado às criaturas. Se renunciares às consolações exteriores, poderás contemplar as coisas do céu e gozar a miúdo da alegria exterior. Capítulo 2 da humilde submissão. Não te importes muito de saber quem seja por ti ou contra ti, mas trata e procura que Deus seja contigo em tudo o que fizeres. Tem boa consciência e Deus te defenderá. Pois a quem Deus ajuda, não há maldade que possa prejudicar. Se souberes calar e sofrer, verás sem dúvida o socorro do Senhor. Ele sabe o tempo e o modo de te livrar. Portanto, entrega-te todo a Ele. A Deus pertence aliviar-nos e tirar-nos de toda a confusão. Às vezes é muito útil para melhor conservarmos a humildade, que os outros saibam os nossos defeitos e nos repreendam. Quando o homem se humilha por seus defeitos, aplaca facilmente os outros e satisfaz o que são irados contra ele. Ao humilde Deus protege e salva. Ao humilde ama e consola. Ao humilde ele se inclina. Dá-lhe abundantes graças e depois do abatimento o levanta a grande honra. Ao humilde se revela seus segredos e com doçura a si o atrai e convida. O humilde, ao sofrer afrontas, conserva sua paz, porque confia em Deus e não no mundo. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto te não reconheças no inferior a todos.
Capítulo 3 do homem bom e pacífico. Primeiro conserva-te em paz, e depois poderá pacificar os outros. O homem apaixonado até que o bem converte em mal, e facilmente acredita no mal. O homem bom e pacífico, pelo contrário, faz com que tudo se converta em bem. Quem está em boa paz, de ninguém desconfia. O descontente e perturbado, porém, é combatido de várias suspeitas, e não sossega nem deixa os outros sossegarem. Diz muitas vezes o que não deveria dizer, e deixa de fazer o que mais lhe conviria. Atender às obrigações alheias, e descuida-se das próprias tem, pois principalmente zelo de ti, e depois a terás com o direito do teu próximo. Bem sabes desculpar e cobrir tuas faltas, e não queres aceitar as desculpas dos outros, mas justo fora que te acusares, a ti excusares o teu irmão. Suporta os outros, se queres que te suportem a ti. Nota quão longe estás ainda da verdadeira caridade e humildade, que não sabe irar-se ou indignar-se, senão contra si própria. Não é grande coisa conviver com homens bons e mansos. Por isso, naturalmente, agrada a todos, e cada um gosta de viver em paz, e ama os que são de seu parecer. Viver, porém, em paz com as pessoas ásperas, perversas e do mal educadas, que nos contrariam, é grande graça e ação louvável e varônil. Uns há que tem paz consigo e com os mais, outros que não têm paz nem a deixam aos demais. São insuportáveis aos outros, e ainda mais o são a si mesmos. E há outros que têm paz consigo e procuram-na para os demais. Toda a nossa paz, porém, nesta vida miserável, consiste mais na humildade, resignação, que em não sentir as contrariedades. Quem melhor sabe sofrer, maior paz terá. Esse é o vencedor de si mesmo e Senhor do mundo, amigo de Cristo e herdeiro do céu. Capítulo 4 da mente pura e da intenção simples. Com duas asas se levanta o homem, acima das coisas terrenas, simplicidade e pureza. A simplicidade há de estar na intenção, e a pureza no afeto. A simplicidade procura a Deus, a pureza o abraça e flui. Em nenhuma boa obra acharás estorvo, se estiveres interiormente livre de todo afeto desordenado. Se só queres buscar o agrado de Deus e o proveito do próximo, gozarás de liberdade interior. Se o teu coração for reto, toda criatura se terá um espelho de vida e um livro de santas doutrinas. Não há criatura tão pequena e vil que não represente a bondade de Deus. Se fosse interiormente bom e puro, logo verias tudo sem dificuldade e compreenderias bem. O coração puro penetra o céu e o inferno. Cada um julga segundo o seu interior. Se há alegria neste mundo e o coração puro que a goza, se há em alguma parte tribulação e angústia e a má consciência que a experimenta, como o ferro metido ao fogo perde a ferroagem e se faz todo incandescente, assim o homem que se entrega inteiramente a Deus fica livre da tibieza e transforma-se em um novo homem.
Quando o homem começa a entibiar, logo te teme o menor trabalho e anseia as consolações exteriores. Quando, porém, começa deveras a vencer-se e a andar com ânimo no caminho de Deus, leves lhe parecem as coisas que antes achavas onerosas. Capítulo 5 da consideração de si mesmo. Não podemos confiar muito em nós, porque frequentemente nos faltam a graça e o critério. Pouca luz temos em nós e está facilmente a perdemos por negligência. De ordinário também não avaliamos quanta é nossa cegueira interior. A miúdo procedemos mal e desculpamos o que é pior. Às vezes nos move a paixão e pensamos que é zelo. Repreendemos nos outros as faltas leves e nos descuidamos das nossas maiores. Bem depressa sentimos e ponderamos o que dos outros sofremos, mas não se nos dá do que os outros sofrem por nós. Quem bem e retamente avaliasse suas obras, não seria capaz de julgar os outros com rigor. O homem interior antepõe o cuidado de si a todos os outros cuidados, e quem se ocupa de si com negligência facilmente te deixa de falar dos outros. Nunca será homem espiritual e devoto, se não calares dos outros, atendendo a ti próprio com especial cuidado. Se de ti só e Deus cuidares, pouco te moverá o que se passa por fora. Onde estás quando não estás contigo? E depois de tudo percorrido que ganhaste, se esqueceste a ti mesmo, se queres ter paz e verdadeiro sossego, é preciso que tudo mais dispensasses, e a ti só tenhas diante dos olhos. Portanto, grandes progressos farás, se te conservares livre de todo o cuidado temporal. Muito te atrasa o apego de alguma coisa temporal. Nada te seja grande, nobre, aceito ou agradável, e a não ser Deus mesmo, ou que for de Deus. Considera vã toda a consolação de te vier das criaturas. A alma que ama a Deus despreza tudo que é abaixo de Deus. Só Deus eterno e imenso, que tudo enche, é o consolo da alma e a verdadeira alegria do coração. Capítulo 6 da alegria da boa consciência. A glória do homem virtuoso e o testemunho da boa consciência. Conserva pura a consciência e sempre terás alegria. A boa consciência pode suportar muita coisa e permanece alegre até nas adversidades. A má consciência anda sempre medrosa e inquieta. Suave sossego gozarás se nada te acusar o coração. Não te des por satisfeito, senão quando tiveres feito algum bem. Os maus nunca têm verdadeira alegria, nem sente a paz interior. Pois não há paz para os ímpios, diz o Senhor. E se disserem, viemos em paz, não há mal que nos possa acontecer, e que ousará a ofender-nos, não lhes des créditos, porque repente levantar-se-á a ira de Deus, e então as suas obras serão aniquiladas e frustradas seus intuitos. A quem ama não é dificultoso gloriar-se na tribulação, pois gloriar-se a si e gloriar-se na cruz do Senhor.
Pouco dura a glória que os homens dão e recebem. A glória do mundo anda sempre acompanhada de tristeza. A glória dos bons está na própria consciência e não na boca dos homens. A alegria dos justos é de Deus, e em Deus a sua alegria procede da verdade. Quem deseja a glória verdadeira e eterna não faz caso da temporal, e quem procura a glória temporal ou não a despreza de todo, mostra que pouco ama a celestial. Grande tranquilidade do coração goza aquele que não faz caso de elogios e nem censuras. É fácil estar contente e sossegado, tendo a consciência pura. Não és mais santo porque te louvam, nem mais ruim porque te censuram. És o que és, nem te podem os louvores fazer maior do que és aos olhos de Deus. Se consideres o que és no teu interior, não farás caso do que dizem os homens. O homem vê o rosto, Deus o coração. O homem nota os atos, mas Deus pensa as intenções. Proceder sempre bem é ter-se em pequena conta o indício de uma alma humilde. Rejeitar toda a consolação das criaturas é sinal de grande pureza e confiança interior. Aquele que não procura o testemunho favorável dos homens mostra que está todo entregue a Deus, porque, como diz São Paulo, não é aprovado aquele que em si próprio recomenda, mas aquele que é recomendado por Deus. Andar recolhido no interior com Deus, sem estar preso a alguma afeição humana, é próprio do homem espiritual. Capítulo 7. Do amor de Jesus sobre todas as coisas. Bem-aventurado aquele que compreende o que seja amar a Jesus e desprezar-se a si por amor de Jesus. Por este amor deves deixar qualquer outro, pois Jesus quer ser amado acima de tudo. O amor da criatura é enganoso e inconstante. O amor de Jesus é infiel e inabalável. E apegado à criatura, cairás com ela, que é instável. Abraçado com Jesus, estarás firme para sempre. A ele ama e guarda como amigo, que não te desamparará. Quando todos te abandonarem, nem consentirá que pereças na hora suprema. De todos te hás de separar um dia, quer queiras que não. Conchega-te a Jesus na vida e na morte, entrega-te à sua fidelidade, que só Ele te pode socorrer. Quando todos te faltem, teu amado é de tal natureza que não admite rival. Ele só quer possuir teu coração e nele reinar como rei, e seu trono te soberás desprender de toda criatura. Jesus acharia prazer em morar contigo. Quando confiares nos homens, fora de Jesus, verás que estás perdido. Não te fiéis nem te firmes na cana movediça, porque toda a carne é veno, e toda a sua glória venece como a flor do campo. Facilmente serás enganado e só olhares para as aparências dos homens se procuras alívio e proveito nos outros. Quase sempre terás juízo. Procura a Jesus em todas as coisas, e Jesus acharás. Se te buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína, pois o homem que não busca a Jesus é mais noviço a si mesmo que todo o mundo,
e seus inimigos todos. Capítulo 8. Da familiar amizade com Jesus. Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece dificultoso, mas quando Jesus está ausente, tudo se torna penoso. Quando Jesus não fala ao coração, nenhuma consolação tem valor. Mas se Jesus fala uma só palavra, sentimos grande alívio. Porventura não se levantou logo Maria Madalena do lugar onde chorava, quando Marta lhe disse: "O mestre está aí e te chama." Ora, bendita, quando Jesus te chama das lágrimas para o gozo do Espírito. Que seco é árido é sem Jesus, que nesse do vão, se desejas outra coisa fora de Jesus. Não será isto maior dano do que se perdesse o mundo inteiro? Que te pode dar o mundo sem Jesus? Estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce paraíso. Se Jesus estiver contigo, nenhum inimigo te pode ofender. Quem acha a Jesus, acha precioso tesouro, ou antes o bem superior a todo bem. Quem perde a Jesus perde muito mais do que se perdesse a todo mundo. Paupérrimo é quem vive sem Jesus, e riquíssimo quem está bem com Jesus. Grande arte é saber conversar com Jesus, e grande prudência conservará-lo consigo. Se é humilde e pacífico, contigo estará Jesus. Se devoto e sossegado é Jesus, permanecerá contigo. Depressa pode afugentar Jesus e perder a sua graça. Se te inclinares às coisas exteriores, se o afastas e o perdes, aonde irás e quem buscará por amigo? Sem amigo não podes viver, e se não for Jesus teu amigo acima de todos, estará muito triste e desconsolado. Logo, localmente procede, se em qualquer outro confias e te alegras, antes de ter o mundo todo por adversário, que ofender a Jesus. Acima de todos os teus amigos seja, pois, Jesus, amado de um modo especial. Amemos a todos por Jesus, a Jesus por si mesmo. Só Jesus Cristo deve ser amado por amor singular, porque acima de todos os amigos, só Ele é bom e fiel, por amor dele, Ele ama os seus amigos e os teus inimigos, e ora por todos para que todos o conheçam e amem. Não desejes nunca uma preferência singular na estima e no amor dos homens, porque isso pertence só a Deus e não tem igual. Não queiras que alguém se ocupe contigo em seu coração, nem te ocupes tu com o amor dos outros, mas Jesus reine em ti e em todo homem de boa vontade. Se livre e puro do teu interior, sem apego a criatura alguma, e desprenderes-te de tudo e ofereceres a Deus um coração puro. Se quiseres sossegar e ver como suave é o Senhor, e com efeito tal não conseguirás se não fores prevenido e atraído por sua graça, de modo que, deixando e despedindo tudo mais, com ele só estejas unido. Pois quando lhe assiste a graça de Deus, de tudo é capaz o homem, e quando ela se retira, logo fica pobre e fraco. Como que abandonado aos castigos, ainda assim não deves desanimar nem desesperar, antes de resignar-te da vontade de Deus e sofrer tudo que te acontecer por honra de Jesus,
Pois ao inverno sucede o verão, depois da noite volta o dia, e após a tempestade reina a bonança.